Vamos falar então de Marielle, notícia boa, porque a gente está cada vez mais próximo da solução desse crime, mas cada vez que vai entrando nos meandros vamos ficando mais chocados, né? Eu vou trazer aqui uma atualização e te ouvir. Então, para quem ainda não está por dentro, gente, a Polícia Federal encaminhou para a PGR a conclusão das investigações sobre os mandantes do assassinato da vereadora e do motorista, do Anderson e da Marielle. A PGR vai decidir agora se haverá denúncia ou não. Ontem à noite, o ministro Lewandowski anunciou que o Supremo Tribunal Federal homologou, então, aquilo que a gente já esperava, a delação premiada do ex-PM Rony Lessa, preso como autor do disparo que matou ambos. O crime aconteceu em março de 2018, então, desde então, 6 anos, já 2 perguntas principais seguem sem respostas. Quem mandou matar Marielle Franco e por quê? E parece que a gente agora, cada vez mais, está perto de ter essa resposta, né, Juliana? O que você tem para trazer para a gente de atualização do que você apurou? Vivi, o que eu acho assim, fundamental a gente explicar para que as pessoas compreendam a importância do que acontece agora, né, da gente ficar sabendo quem né, mandou matar a Marielle e os detalhes do crime. Mas o primeiro aspecto que eu acho que é fundamental explicar para você, que está acompanhando a gente, é que na medida em que existe uma delação premiada, né, que está homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o primeiro ponto é, o Rony Lessa confessou o crime. O Rony Lessa, depois desses 6 anos todos, né, e assim que ele está preso, ele foi preso em março de 2019, um ano depois do crime, ele confessa que ele é o atirador, ele é o executor da Marielle. E isso é importante porque as provas que o Ministério Público tinha do Rio de Janeiro para denunciá-lo e prendê-lo eram provas, muitas provas, não eram poucas provas, mas não tinha nenhuma testemunha, não tinha nenhuma pessoa que dissesse eu vi o Rony Lessa matar, né? A partir da delação do Elcio, que é o motorista do carro, tem a confissão do Elcio, que foi no meados do ano passado, ela veio à tona em agosto do ano passado, mas o Rony admitir, inclusive, é importante para esse julgamento que ainda vai acontecer. O Rony e o Elcio ainda não foram julgados no júri popular pelo assassinato da Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Então, esse é um primeiro aspecto, essa é uma primeira vitória muito importante da Polícia Federal, sobretudo, desde o início desse caso, dessa investigação sobre os mandantes que eles começam a fazer em janeiro do ano passado. O segundo ponto, né? Esta delação só existe porque ela tem substância suficiente para responder essas perguntas que você está falando agora, né? Sobre quem são os mandantes, e aqui vou falar em plural, porque a informação de bastidor que a gente tem é essa, de que não é um único mandante. Eu não vou falar de nomes aqui, vou justificar para vocês o porquê, porque esses nomes estão de algum jeito circulando aí nos bastidores já tem mais de uma semana, aqui e ali aparecem, mas eu, como jornalista, tenho responsabilidade também em dizer para vocês que a gente não teve acesso, ninguém teve acesso ainda ao conteúdo dessa delação. Então, acho que é prudente, até porque a imprensa já cometeu muitos erros na cobertura desse caso, que a gente espere para falar quando a gente tiver todos os detalhes para poder dizer, olha, foi apontado fulano e ciclano, dentro desse contexto, dentro dessas reuniões, desse modo. Eu vou contar o que eu consegui saber, sem atrapalhar os próximos passos dessa investigação, porque aí, como se anunciou aqui, a gente publicou ontem, tarde da noite, a informação de que, assim, mais do que o que o ministro Lewandowski anunciou, que é a homologação da delação, a Polícia Federal concluiu a investigação. Esse relatório já foi entregue para a Procuradoria-Geral da República. Cabe hoje a PGR decidir o que fazer com esse relatório. Você está dizendo, então, que a Polícia Federal já sabe quem mandou matar a Marielle e por quê? Já tem essas informações. A Polícia, essa é uma informação que eu consegui ontem à noite, a Polícia Federal concluiu. Não cabe mais a Polícia Federal tomar nenhuma iniciativa, a menos que a PGR demande. A PGR precisa demandar diligência ou alguma coisa, se é que é necessário. Então, está sob análise da PGR os próximos passos. Eu também ouvi ontem à noite, conversando ali com fontes próximas ao caso, a possibilidade de que ainda essa semana a gente tenha algum desdobramento. O que eu entendi é que é uma iminência de denúncia. E acho, e vou trazer esse bastidor aqui também, que existe
essa vitória em torno da homologação da delação, porque desde que começou a vazar a informação de que essa delação estava em negociação, em janeiro desse ano, esse acordo teve sob risco, várias vezes. Ele foi feito com muito sigilo, várias idas ali dos investigadores para a prisão onde o Rony Lessa está, né, em Campo Grande, e também longe da defesa que estava atuando no caso do Rony, que sempre sustentou que ele não cometeu o crime. Então, eu conversei muitas vezes com o advogado que atendia o Rony até então, completamente surpreso. Conversei com a filha do Rony Lessa também, completamente surpresa. E ela, inclusive, escreveu uma carta que a gente publicou aqui com exclusividade em janeiro, em que ela falava que se realmente o pai dela fosse fazer uma delação, confessar o crime, a família ia romper. Porque a família tinha passado por uma exposição muito grande ao longo desse tempo, inclusive denunciada por uma série de crimes que ele também está envolvido e que envolveu a família junto. E a família se sentia traída por, tá, então quer dizer, você matou? E você, pra gente ficar... essa é a versão, né, da filha. No sentido de que, você matou e pra gente ficou aqui sustentando que você era inocente esse tempo todo. Então, tudo isso, nesses últimos dias, está em jogo. O que eu senti foi que, ontem, esse anúncio do ministro da Justiça, ele causou algum estresse no bastidor também, porque tem a impressão de que se queria chegar ao finalmente ali, tudo, né? Por exemplo, quando a delação do Elcio veio à tona o ano passado, foi durante uma operação da Polícia Federal, com prisão já e denúncia. Então, agora, a informação que a gente teve foi só da conclusão da delação do Rony. A denúncia dos mandantes é o que está se esperando, e é a informação que se tem. Qual é uma das principais linhas de investigação que está conectada, em termos de informação que sabemos, né, até agora, é que primeiro isso vai ao STJ, para que a homologação da denúncia, da delação do Rony aconteça. E por quê? Porque a pessoa mencionada tem foro no STJ. Isso é a informação que a gente tinha em janeiro. Essa investigação anda. E aí, por que ela sobe do STJ para o STF? Porque há menção a pessoas que têm foro no STF. Por isso que o caso é homologado, a delação homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi sorteado para receber essa delação para homologar. Inclusive, ele soltou uma nota ontem à noite, falando que, além da homologação, segunda-feira foi feita uma audiência com o Rony Lessa, em que ele manifestou que era de livre, espontânea vontade, que ele estava fazendo a delação. Então, eu diria para as pessoas ficarem atentas a, primeiro aspecto, a confissão do crime. Isso é muito importante. O Rony confessou o assassinato. A segunda coisa, ele confessou e ele tem que ter, o único jeito de fechar essa delação, que era a informação que faltava, é a questão dos mandantes. Isso está no Supremo, porque tem foro de prerrogativa no Supremo. Ainda não temos a denúncia. A PGR tem já, a Polícia Federal acabou já o trabalho dela, então a PGR já tem tudo isso para tomar as próximas providências. Os próximos dias devem ser tensos em torno disso. Eu também acho que não deve demorar muito para que a gente veja. E aí é que eu acho que a gente vai poder falar, Vivian, com todas as letras, os nomes, as circunstâncias, o que é que foi colhido. Porque ao mesmo tempo em que o Rony falou nos últimos meses, e a informação que eu tenho é que o grosso da investigação já estava feita no final do ano passado, e o que demorou para que a gente chegasse nesse dia que homologaram a delação do Rony tem a ver com a discussão de pena. O Rony tem uma infinidade de crimes, para além do crime da Marielle. Ele também só topou falar depois da delação do Elcio, né? Porque ele não tinha, ele estava resistindo, ele não queria falar, ele não queria fazer a delação premiada de jeito nenhum. Depois que o Elcio fez e o Elcio incriminou ele, aí ele topou falar. Eu vou pedir para você falar mais sobre isso, deixa eu só chamar primeiro um post, quero ouvir o Edu, o William também quer falar contigo, todo mundo quer falar, a gente só vai chamar aqui o tweet da ministra Aniele Franco, irmã de Marielle. Então ela diz o seguinte: as notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson nos dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato
assassinato político, covarde e brutal. E eu acho que uma informação importante que a Ju traz para a gente, e ela reforçou umas 2 vezes, eu vou reforçar a terceira, é o seguinte: a Polícia Federal, ela fez o trabalho dela, está feito, não tem mais o que descobrir, foi isso que eu entendi. O que dava para descobrir, segundo a Polícia Federal, foi descoberto. Agora essa informação, ela está toda na mão lá da PGR, que vai tomar uma decisão de como seguir adiante, né? E é isso que a gente espera. Até ontem, né, teve muita gente que achou que a montanha paria um rato, né, na hora do depoimento, né, como é que chama isso? Quando se chama? Da coletiva. Da coletiva do Lewandowski. A pergunta foi mais um pronunciamento, na verdade. Isso, foi mais um pronunciamento de que, tipo assim, olha só, agora, a delação foi homologada, então aguardem os próximos capítulos. Foi uma coisa, assim, super breve e muita gente esperava mais, né? Enfim, Ju, é difícil saber o que esperar, o rito, quanto tempo vai demorar. Eu acho que o governo tem total interesse em resolver isso o mais rapidamente possível, mas não está só na mão do governo, está, né? Na mão da justiça também. E acho que isso que você está falando é um aspecto importante, que eu vou trazer. A gente está falando da Aniele, mas a Mônica, que é a viúva da Marielle, fez um outro pronunciamento em outro sentido, né? A Aniele, até porque é ministra, tudo, então toda uma situação para ela, né? É claro que ela quer ver a conclusão do crime, mas essa imagem aqui do ministro da Justiça anunciar, ela é uma imagem complexa e problemática também, porque o ministro da Justiça não lidera a investigação. Quem lidera a investigação é uma equipe, né, de delegados policiais dentro da Polícia Federal. Eles são os presidentes da investigação. O fato do ministro da Justiça anunciar é uma coisa que eu vi várias críticas ontem sobre isso, e inclusive a Mônica, de algum jeito, fez essa manifestação. Acho que até tem depois, mas vou deixar você concluir, depois eu vou pedir para colocar no telão. Tá aí, ó, Ju, se quiser até ler, pode ficar à vontade. Olha o que a Mônica escreve. Mas esse pronunciamento do ministro em nada colabora com a esperança, apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honra as 2 pessoas assassinadas. Esse é só um trecho, na verdade. E esse é só um trecho. E por que eu vou mencionar isso aqui? Aproveitando para frisar o porquê não falaremos, eu pelo menos não falarei, sobre nomes. Porque mais importante do que qualquer notícia que a gente vai dar com exclusividade, antecipar, é a responsabilidade com a conclusão do caso. A gente, como jornalista, não é mais importante do que a conclusão do caso, do assassinato de 2 pessoas. Então, eu prefiro a responsabilidade sempre. A gente, às vezes, toma o furo. Toma. Eu não tenho culpa nenhuma, não carrego nenhum problema em esperar para ver o que tem nessa delação premiada. Porque já teve erro. A imprensa já teve momentos em que a imprensa colocou essa investigação no lugar errado. Quem tem acesso a essa delação premiada hoje? Hoje, quem já leu ela inteira? A Polícia Federal, que tomou, né, inclusive, os depoimentos. Tem que ter, e há uma informação que a gente ainda não tem. O Rony está com nova defesa constituída, inclusive. Porque ele precisa ter acompanhamento de um advogado para que essa delação aconteça. No STJ teve também 2 sessões secretas no STJ para dar prosseguimento a essa delação. Então, lá no STJ, alguma coisa, não sei o quanto isso chegou aos ministros, mas teve ali na Corte Especial 2 sessões. E agora quem tem acesso a ela é o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, é um grupo restrito, embora não seja ainda... vamos dizer assim, não é uma só pessoa que tem acesso. É um grupo restrito, mas eu acho que a hora que tiver... é a PGR, né? Porque recebeu esses dados. A hora que tiver a denúncia, é como, por exemplo, agora, quando a gente fala do caso do golpe, do caso do cartão de vacinação, os trechos vão vindo à tona, porque isso precisa ser apresentado para o Poder Judiciário para tomar medidas. Eu acho que o cuidado com as informações desse caso
precisa ter um tanto redobrado. Já teve muita informação errada, problema, antecipação de informação que também coloca o caso e eventuais suspeitos, não só, sabe, do assassinato, porque, enfim, alguma informação eu recebi sobre isso também, no sentido de que se tentou esclarecer todas as circunstâncias em que o crime aconteceu e também a dificuldade do porquê que demorou tanto tempo para se saber os mandantes. A Polícia Federal, inclusive, já tinha feito uma investigação sobre obstrução de justiça disso. E é de lá que surgiu uma linha de investigação que a gente sabe que eles estavam atrás, que é a linha que leva ao conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que é o Domingos Brazão, por ele está envolvido numa tentativa de armação de uma história para justamente desviar de quem, apontar para outros que nada tinham a ver, executores que não tinham nada a ver, que ele não apontava para o Rony Lessa, nem para o Elcio, ali numa tentativa de levar o caso para outro lugar. E o Domingos Brazão estava envolvido nisso. E a gente sabe que a Polícia Federal estava perseguindo essa linha de investigação. E o Domingos Brazão justamente tem foro no STJ. Então, esse de algum jeito, uma das linhas mais firmes e prováveis desse caso que a gente sabe. Agora, a gente já esperou 6 anos para saber os detalhes. Esperar mais uma semana, 2, um mês que seja, para falar com propriedade, eu prefiro. Ju, não, só queria rapidinho, antes da gente encerrar, que você destacasse o aspecto técnico desse trabalho da PF, né? A morte da Marielle certamente envolve muita especulação. E talvez o resultado das investigações, a gente falou isso aqui já algumas vezes, não agrade as pessoas do ponto de vista ideológico, né? Elas esperam uma coisa, esperam a participação. Eu vou ser claro com vocês. Todo mundo espera que a família Bolsonaro esteja envolvido, todo mundo espera que o Carlos seja o mandante, que o Flávio esteja envolvido. E a gente já falou várias vezes que a família Bolsonaro tem uma ligação óbvia e pública com milicianos, não é uma coisa que a gente está inventando, mas que esse caso especificamente nada aponta para isso, né? Queria que você destacasse esse aspecto rapidinho para a gente encerrar daqui a pouco, sobre as investigações e sobre ela não agradar, talvez, as pessoas que esperem uma resposta ideológica. Que o importante, né, na medida em que a gente vive num Estado democrático de direito, que tem um país que tem um Código Penal, ou seja, os assassinos da Marielle, para que eles paguem pelo crime, eles precisam ser apontados concretamente, com provas, com base, com dados. Então, assim, não adianta ter torcida, sabe? Não é uma questão de torcida. A torcida é pela conclusão do caso, pela investigação correta. Porque, senão, quem matou não vai pagar, né, pelo crime. E quem mandou também não. Então, assim, não tem nenhuma informação, já faz muito tempo, que tem muita teoria da conspiração na internet, então, assim, já faz muito tempo que não se coloca nada no que diz respeito à família Bolsonaro, enfim, na cena do crime, envolvida com o crime. O que existe sobre eles? O Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro. Essa é a questão. E alguma relação eles têm, porque justamente o Bolsonaro ajudou o Rony a procurar tratamento médico quando teve um problema, quando ele sofreu um atentado à bomba, já trabalhando para bicheiros. Tem uma história de uma devolução de uma moto. A gente falou aqui, dias atrás, sobre fotos que um outro acusado, amigo do Rony, que ajudou a destruir prova do crime, tirou lá no condomínio, do lado da casa do Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro, não só em relação ao Rony Lessa, mas ele tem uma proximidade com vários policiais que são acusados de pertencer a organizações criminosas e milícias também, né? Mas ele não está envolvido diretamente nesse caso, por todas as informações que a gente recebeu até agora. Então, acho que é importante que as pessoas saibam disso, a gente precisa, né, falar concretamente sobre as coisas, até porque a gente vive criticando, né, o negacionismo, né, a Terra não é plana, essas coisas. É importante a gente falar com substância, né, sobre o que é. E a conclusão, até para aproveitar o link do que o Edu estava falando aqui antes, sobre essa coisa do governo querer ignorar, né, os 60 anos do golpe, as consequências do golpe, não recriar a Comissão de Mortos e Desaparecidos, travar o anúncio do Museu de Direitos Humanos.
a Marielle era uma parlamentar muito importante para o Rio de Janeiro, ela representa muitas coisas. Quando uma parlamentar como ela é assassinada, do jeito que ela é assassinada e o crime não é esclarecido, a democracia está sendo atacada. E, de algum jeito, isso é reflexo dessa falta de política pública e de reconhecimento desse período. E de dar o peso que tem que ter para as consequências do que aconteceu na ditadura militar. Perfeito. Juliana, você precisa voltar mais. Nosso chat adora quando você vem aqui com a gente. A mulher pura. Não é? Se vocês soubessem, gente, as figurinhas que a gente tem da Juliana apurando. Mas olha só, quero te agradecer, te dar os parabéns pelo seu trabalho. A gente está junto aqui e fazer o convite também para toda a nossa audiência seguir, acompanhar e ler a coluna da Juliana e do time que trabalha com ela, a Carla Gamba, que a gente vai acompanhar mais desse caso e outros casos que a Juliana acompanha.